estileto. Esse é um formato mais ousado, mais bem moderno e que assim, quem faz esse tipo de formato realmente são pessoas com atitude que não ligam muito para a opinião dos outros. Então, esse é um formato bem diva mesmo. Então, a pessoa que utiliza ele realmente tem aquela personalidade forte e não tem medo de ser julgada. Esse formato é aquele formato extremamente assim, eu sou assim e não me importa o que você pensa. Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao nosso programa Aprendendo com a Ju. Eu sou Juliana Guimarães, nail designer há 4 anos e eu vou te mostrar técnicas maravilhosas que eu utilizo aqui no meu espaço para fidelizar e ganhar mais clientes e também faturar bem. Então, se você quer saber de todas essas técnicas, fica ligadinha que hoje eu vou te mostrar como fazer uma unha estileto maravilhosa para deixar a sua cliente de queixo caído. Então, assim, gente, vou começar a mostrar para vocês, porque quem não sabe, existem vários formatos de unhas. Hoje o nosso foco principal vai ser na estileto, mas eu vou mostrar para vocês quais os formatos que nós temos, para que vocês aprendam e vejam direitinho quais são eles. Vou colocar aqui uma imagem do lado para vocês poderem ver direitinho. Vou explicar cada um deles. Quais são esses formatos? Os mais conhecidos são esses que estão aqui na imagem. O primeiro, como vocês podem ver, é o quadrado, aquele tradicional, que praticamente todas as pessoas sabem fazer. A manicure mesmo já lixa a unha natural da cliente dessa forma. Os clientes já gostam desse formato. Depois a gente tem a quadrada com os cantos arredondados. Esses geralmente são das pessoas que não gostam de machucar, que às vezes ficam assim com aquela dificuldade de prender na roupa, então não gostam do quadrado, então tem esse formato arredondado. E temos o formato nós temos o formato redondo, que é esse terceiro formato que vocês podem ver aqui na imagem, que é aquele bem mais antigo, que as pessoas já usavam mesmo. E agora, nós temos os formatos mais modernos, que são os mais utilizados, muito chamados de formatos europeus. Esses formatos são o oval, que ele é um pouquinho mais afunilado, mais pontudo do que o redondo. Temos o formato amendoado, que ele realmente lembra aquela sementezinha, a amêndoa, porque ele é um pouco mais pontudo. Temos o formato ballerina, que é aquele formato quadrado, só que levemente chanfrado nas laterais. E temos a da nossa aula de hoje, que vai ser o formato estileto. Esse é um formato mais ousado, mais bem moderno e que assim, quem faz esse tipo de formato realmente são pessoas com atitude que não ligam muito para a opinião dos outros. Então, esse é um formato bem diva mesmo. Então, a pessoa que utiliza ele realmente tem aquela personalidade forte e não tem medo de ser julgada. Esse formato é aquele formato extremamente assim, eu sou assim e não me importa o que você pensa. Então, assim, esse formato, se você souber fazer ele bem feito, bem bonito e personalizado de acordo com o gosto das suas clientes, elas vão começar a gostar. Porque, assim, estou mostrando aqui para vocês todos esses formatos, mas todos eles são personalizados de acordo com cada cliente. Então, às vezes, a cliente faz ele estileto, mas aquele estileto um pouco mais suave, menos pontudo. Então, você e a sua cliente vão chegar no formato exato do que ela quer, de acordo na hora de fazer o seu alongamento. Então, hoje eu vou mostrar para vocês na prática, vou mostrar agora uma foto de 3 diferenciando, porque às vezes você olha para uma foto e muitas vezes você confunde. Será que esse formato é amendoado? Será que ele é redondo? Eu vou mostrar agora uma foto para vocês, uma foto real. Essa foto que vai aparecer agora aqui é uma foto de uma estileto. Realmente é uma unha estileto. Como vocês podem ver, é uma unha natural, só que bem pontuda e bem grande. Então, sempre que o seu cliente for fazer esse formato, sempre explique para ela que esse formato ele fica melhor em unhas grandes, porque a unha muito curtinha não fica legal. Fica aquela unhazinha assim, meu Deus, o que é? Será que é amendoado mesmo? Será que é estileto? Então, a cliente que quer fazer esse formato, ela tem que deixar necessariamente um pouco maior que o normal. O outro formato que a pessoa confunde muito entre a estileto agora eu vou mostrar a foto da amendoada, que é essa daqui. Essa unha ela também é uma unha natural,
só que vocês percebam que ela é um pouco mais pontuda, só que não tanto quanto a estileto. Ela é um pouco mais oval, digamos assim, um pouco mais arredondada que a estileto na ponta. Então ela é uma unha super natural. E a próxima, que é a redonda, que ela é realmente redonda na ponta, como vocês podem ver. Então, existem as três que são diferentes, estileto, amendoada e a redonda. Então tá, agora eu vou responder para vocês algumas, algo que as pessoas mais confundem. Geralmente essa questão da ponta. Essa ponta, como eu já falei, você vai ter que conversar com a sua cliente e ver o quanto ela quer mais pontuda, o quão grande, o quanto arredondado. Então, às vezes o formato é a cliente que vai decidindo ali, vai modelando na hora. Quais as vantagens das unhas estiletos? Como eu já falei, as vantagens é que é uma unha super moderna. Apesar de as pessoas não acharem, mas a unha estileto feita da forma correta, ela não machuca, porque assim, há quem chega aqui e fala assim, eu quero uma arma mesmo, eu quero uma unha pontuda, tipo assim, um alfinete na ponta. Então, realmente, aquela unha extremamente pontuda e muito grande, ela pode sim vir a machucar. Mas a estileto que eu costumo fazer aqui no meu espaço é uma estileto que não machuca, porque eu sempre gosto de deixar aquela parte mais pontuda, um pouco mais arredondada e mais confortável, para que ela realmente não machuque a pessoa. E a vantagem é porque você mostra que você é uma pessoa moderna, que realmente você está nas tendências, porque essa unha do formato estileto, se vocês verem, muitas famosas estão usando, então é uma unha que está vindo com tudo para quem quer mesmo realmente mostrar a sua personalidade. Então, esse é um dos benefícios, modernidade. E também é uma forma de você agregar valor no seu trabalho, porque assim, aqui no meu espaço nós cobramos um valor a mais por esse alongamento. Então, eu cobro um valor de R$20 para, por exemplo, meu alongamento ele custa R$180, o alongamento de fio. Quando a pessoa vai fazer nesse formato, aumenta R$20 a mais. Então, o meu alongamento sai por R$200 no alongamento estileto e normalmente fibra de vidro. Então, é uma forma de você agregar valor, porque a sua cliente pode estar querendo fazer um formato europeu diferenciado, e da mesma forma você conseguir agregar preço, né? Fazer com que o seu serviço tenha um ticket um pouco maior, que vai fazer você, sem gastar nada mais, apenas fazendo um acabamento, você vai conseguir ganhar um pouco mais. Então, essa é uma das vantagens de se fazer o alongamento do estileto. Qual que é o melhor momento para ser feito? Eu gosto muito de fazer no dia da colocação. Se a cliente tiver interesse de fazer o alongamento já no formato, ótimo, perfeito. Mas não significa também que não dá para ela fazer na manutenção. Sempre que eu vou fazer na colocação, eu já pergunto para a minha cliente qual vai ser o formato, porque muitas vezes elas não falam, deixa para falar só no final quando você já terminou o trabalho. Então, eu sempre inicio perguntando qual o formato que ela vai querer, se for uma nova colocação. Aí o momento para você vai fazer toda a aplicação da fibra já no estilo, que eu vou ensinar para vocês como é que é, e já faço o formato ali, desde a primeira aplicação da fibra, eu já faço a construção do meu formato ali, já pensando no resultado final. Quando é na manutenção, o melhor momento para você fazer a mudança de formato, caso seja um formato quadrado e você vai passar ele para o formato estileto, o melhor momento é aquele momento em que você faz a remoção ali de 50%, 80% do gel, aí você já com a broquinha mesmo mais grossinha, você já vai lixando e chanfrando a unha antes mesmo de passar as próximas camadas de gel que vai fazer a manutenção. Então, esses são os dois momentos distintos em que você vai escolher para fazer essa mudança de formato. Outra coisa, vocês às vezes perguntam, é necessário, depois que eu faço o formato, eu sempre dar novamente o formato, sempre ficar reforçando, retocando? Sim, é necessário, porque a nossa unha vai crescendo, então ela pode ir arredondando de acordo com o tempo que você vai utilizando, vai havendo desgastes nas unhas. Então, principalmente quem sai daqui com a unha bem pontuda, a gente sempre observa que a unha, conforme ela vai trabalhando, vai fazendo atividades de casa,
a unha vai se desgastando, então aquela ponta vai começando a ficar mais arredondada. Então, na manutenção, você tem que vir novamente lixando, dando todo aquele acabamento para que essa unha volte novamente ao formato original que você fez. Outra coisa. Existe unha que não fica bom para este formato? Sim, existe, mas na maioria das vezes vai mais pelo estilo da pessoa, não porque não dá para fazer a unha. Geralmente todo tipo de unha, tipo assim, as unhas que não são ruídas, dá para você já de cara fazer o formato estilete. Depende só da questão da base da unha da cliente. Então, como a unha estilete, como eu já expliquei mais cedo, a unha estilete tem que ser um pouco maior. Então, aquela cliente que está com as unhas ruídas, que tem a base da unha muito curtinha, não é legal já começar com o alongamento estilete por conta da base que não vai ser muito segura. Porque quanto maior é o alongamento, a base, existe uma questão de proporção do alongamento. Então, se o leito da minha cliente for muito pequenininho, tipo 2, 3 milímetros, porque tem sim, gente, unhas extremamente fluídas, unhas que as pessoas roem e não tem praticamente base. Então, se a sua cliente tem esse tipo de unha, você já vai falar, olha, a gente vai fazer um tratamento na sua unha até ela desenvolver novamente o leito, a base, e aí possivelmente depois de uns 2 meses, 3 meses é que a gente vai poder fazer esse formato. Então, essa é a única restrição. Tirando isso, a cliente tem uma unha saudável, livre de fungos, livre de bactérias, um leito legal ali a partir de pelo menos ali uns meio centímetros, 5 milímetros, você já pode fazer um estilete proporcional à unha dela. Então, assim, cada pessoa vai ter um tamanho de estilete proporcional para o seu tipo de unha, para o seu tamanho de unha, né? Porque, assim, não tem como a pessoa ter, sei lá, 5 milímetros de unha e querer um alongamento de estilete de 3 centímetros. Não, isso é praticamente assim. Dá para fazer? Dá. Só que esperando que aconteça um acidente, porque a unha fica muito, extremamente exagerada, né, de tamanho. Então, existe uma proporção que eu vou mostrar para vocês no vídeo. Então, é isso aí. Quando que você vai começar a fazer estilete? Você pode começar a fazer depois que você domina a técnica. A gente sempre começa tentando dominar a técnica da unha quadrada. Você aprendeu a fazer alongamento de unha quadrada, você já pode tentar aprender todos os outros formatos. Porque assim, querendo ou não, o nosso alongamento quadrado é o mais tradicional. Então, praticamente 80% das suas clientes já querem fazer o quadrado. Então, depois que você dominou o quadrado, você já pode aprender a fazer qualquer outro tipo de formato que você vai estar acrescentando valor no seu atendimento, né, no seu serviço. Quais os produtos que eu utilizo? Para fazer esse alongamento, eu utilizo vários tipos de produtos. A gente utiliza fibras, preparadores, os géis e vários materiais. E esses materiais eu vou mostrar para vocês agora na nossa aula prática. Então, se você quer aprender a fazer comigo a estilete, vem comigo que eu vou te mostrar na prática como que você vai fazer. Começo limpando ela com álcool. Em seguida, vou utilizar essa broquinha aqui para a gente tirar a oleosidade dela e já preparar para fazer o alongamento. Então, eu começo aqui deixando sempre essa broquinha bem deitada, empurrando a cutícula com cuidado. Broquinha sempre paralela, já vou tirando o brilho também de toda a unha. Com a mão bem leve. Em seguida, agora a gente vai pegar a nossa lixa e tirar a oleosidade que deve ter restado ainda e deixar um pouco mais porosa. Com bastante leveza, a gente não tá querendo deixar a unha dela mais fina, só mesmo dar essa porosidade. Tiramos o pó e em seguida a gente vai vir agora com o passo 1 para desidratar essa lâmina. Percebam que ele pode encostar na cutícula e ele evapora rapidamente. Em seguida, a gente vem com a nossa Ultra Bond, que é o passo 2. Ele vai servir como um adesivador, também não tem problema encostar na cutícula. Mas é importante que ele pegue bem nos cantinhos para poder não ter infiltrações.
Em seguida, a gente vem com a nossa base em gel, que é o Bond-Aid, a fecha meio, eu chamo de passo 3. E a gente não pode encostar na cutícula. Com bastante cuidado, você vai próximo da cutícula e volta, como se fosse passando o top coat, só que nesse caso só uma base. Coloca lá na cabine por 1 minuto a minha fibra. Então, eu deixei já ela aqui preparadinha. E a gente vai colar essa fibra utilizando a própria base em gel, que é o Bond-Aid. Então, eu vou pegar aqui uma camadinha bem fininha e vou passar aqui só na metade da unha para baixo. Em seguida, eu vou pegar a minha fibra, vou colocar ela sobre a lâmina, da metade para baixo. Percebam que rapidamente a base já vai absorvendo. A fibra já vai absorvendo a base, facilitando a hora de você aplicar esta fibra. O excesso a gente já pode ir tirando, descartando, para facilitar. E nesse momento aqui, como é uma unha estileto, eu posso deixar ela bem fechadinha, não preciso deixar ela muito aberta. Então, eu posso vir com meus dedinhos aqui e já ir fechando ela. Se ficar algum cantinho sem molhar, eu venho aqui no meu pincel, pego uma gotinha com a pontinha do pincel, do palito e deposito ali em cima da base. Então, nesse momento, eu deixo a minha fibra realmente bem fechadinha, o máximo que eu conseguir, para facilitar. Alinho o dedo dela com os outros, para ver se não tá ficando numa posição torta a fibra. E a gente vai colocar lá na cabine por mais ou menos uns 10 segundos. Em seguida, eu gosto de continuar utilizando a base para poder selar a fibra lá em cima, para não ficar com aquela marca da fibra quando eu for passar o meu gel. Então, eu gosto de vir somente aqui em cima da base e tirar esse desnível. Gosto de molhar com a base em gel, o meu Bond-Aid. Coloco lá na cabine por mais 10 segundos. Depois a gente já vai fechando os materiais. E em seguida a gente vai utilizar esse gel aqui da Volia, o Classic Blank, só pra gente fazer a pontinha da nossa fibra. Em seguida, ó, percebam que a nossa fibra ela já tá praticamente niveladinha aqui, ó. Ó, ainda ficou um pouquinho molhadinha, então a gente pode secar lá só mais um pouquinho. Essa base ela é mais demoradinha para secar. Então, agora eu já vou pegando o meu gel. Como é pra gente molhar a pontinha, a gente vai pegar só uma pérolazinha bem pouquinho mesmo. E a gente vai molhar aqui só na borda. Vamos passando em cima e embaixo. Abre bem a fibra para que entranhe bem o gel dentro dela, para ela realmente absorver o gel e não dar nenhuma trinca. Quanto mais a pontinha ficar bem molhadinha, quanto mais ela absorver o gel, mais resistente fica essa unha. Como é uma unha bem pontuda, eu gosto de estruturar bem a ponta aqui, ó, principalmente aqui na emenda, para que o gel fique bem posicionado. Então, agora nós vamos colocar lá na cabine por mais 4 segundos. Já limpo aqui embaixo. E já prepara a minha presilha para curvar. Vamos usar nossa pinça. E agora a gente vai curvar de lá de cima até aqui embaixo, ó. Então, a gente curva toda essa extensão.
Mas principalmente você tem que curvar aqui, ó, na emenda, exatamente na borda livre. Aqui na pontinha depois a gente pode fazer um acabamentozinho com a broquinha para deixar ele mais pontudinho. Agora a gente vai utilizar o nosso gel da XD. Esse gel ele é muito bom, além dele ser um custo-benefício bem em conta, ele também não esquenta muito na unha da cliente. Utilizando um gel de ponta bem top, você pode até economizar nessa parte do ponto de tensão. Então, como é uma unha mais compridinha, agora eu vou pegar aqui uma bolinha de gel, uma pérola mais generosa. E vou depositar em toda a extensão da minha unha. Quando eu coloco ela exatamente assim na vertical, já facilita demais a hora de eu colocar o meu gel. Ele já praticamente vai nivelar bem mais fácil. Então aqui nesse momento eu empurro o gel lá próximo da cutícula, com cuidado, mas sem arrastar. Só com a ponteirinha do pincel. O nosso ponto de tensão, observem bem que ele vai ter que ficar exatamente no meio. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, no encontro da fibra com a unha natural. Então, você vai lá próximo da cutícula, nas laterais. Não pode ficar sem produto. Ele tem que ficar realmente um pouquinho mais grossinho nessa emenda aqui, ó, na lateral. Não pode ficar sem gel. Onde você vê que tem excesso de produto, você já vai levando para o lugar que não tem. Então, agora eu viro a unha da minha cliente. Procuro deixar sempre ela bem retinha, para que o gel realmente se concentre ali no meio. Então, não posso deixar, às vezes acontece de você pegar e deixar a sua unha um pouco assim, de lado, ou muito para o outro lado. Ele tem que ficar exatamente no meio. Ficou no meio, agora a gente volta. Perceba que o gel ele já se acumulou, ó, mas exatamente no meio. Então, agora eu só vou pegar o meu pincelzinho aqui e arrastar, flutuando mesmo aqui, pra ele ficar mesmo no meio aqui, ó. E algum detalhezinho que eu venho e arrumo. Se escorrer, eu já limpo mesmo, antes mesmo de secar, tanto de um lado quanto do outro. Se eu ver que tem alguma lateral que tá ficando mais grossa, e coloco lá na cabine por 15 segundos. Já limpo o excesso de gel do pincel. E já vou fechando meus potes e preparando a nossa presilha de curvatura. Aqui, ó. Então, agora a gente vai pôr a nossa presilha, verifica se tá sequinho, e a gente vai pôr a nossa presilha exatamente aqui na lateral, ó. Pegando de um lado a outro, ó. A lateral, a outra lateral. E põe lá por mais 1 minuto. Então, agora a gente deixa esfriar um pouquinho. Tira a presilha. Vamos limpar a goma desse gel. Limpa embaixo também, não podemos esquecer, porque embaixo, senão, quando a gente for passar a nossa broquinha, ele vai acabar entupindo as broquinhas. E agora a gente vai fazer o nosso acabamento de ponta. Gosto de utilizar a broca mais grossinha, essa daqui, para já dar o formato. Então, agora eu posiciono a minha lixa dessa forma aqui, de forma a criar uma ponta, tanto de um lado quanto do outro. Como é uma unha estileta, ela é bem pontuda mesmo. O máximo que eu consegui é que até encontrar as 2 pontas aqui na frente, ó. Lembrando, gente, que a unha estileto, ela não fica legal muito curta. Então, se a sua cliente quiser um alongamento estileto, fale pra ela que ela não pode deixar muito curto. Então, aqui a gente vai posicionar novamente a nossa lixa.
de forma que ela pegue naquele cantinho, já tirando aquele gel que escorreu naquele canto, bem deitado, porque nós queremos deixar essa parede lateral aqui bem retinha, sem dentes. Então, nesse momento aqui, você vai tirando o gel. E aqui por dentro, ó, no momento, percebam que eu deixo mesmo a lixa bem deitada, ó. Bem deitada mesmo. Para que não fique dentes. Aqui do outro lado, da mesma forma, ó. Percebam que aqui existe tipo um dentinho, um degrau. Então, eu posiciono a minha lixa mesmo bem dentro. E com delicadeza, apertando a unha em cima, é que eu vou lixando, ó. Deixa eu deixar um pouquinho mais aberto aqui assim, ó. Meio diagonal. Então, deixar a minha lixa bem deitada mesmo por baixo da unha. E vou fazendo esse movimento descendo e subindo com delicadeza, com cuidado para mim não rasgar a bochechinha do dedo dela. Então, utilize uma lixa mais velhinha. Senão, a lixa nova, ela rasga a pele. Então, aqui eu dou formato, tanto em cima, tanto por baixo quanto para as laterais. Faço esse encontro aqui das duas pontas, né, para virar uma ponta só. E agora nós vamos fazer o acabamento por dentro, para deixar ela igual uma canoinha. Agora aqui nesse momento aqui, a gente tem que ter bastante cuidado para fazer esse acabamento. E eu vou indicar para vocês comprarem essa broca aqui maravilhosa para fazer essa limpeza, que é a broca de cerâmica. Então já uso meu palitinho aqui, que é justamente para caso tenha escorrido, ó. Por exemplo, aqui, se você observar, lá dentro aqui, ó, tem um dentinho. Então, eu gosto de tirar eles para não incomodar a cutícula da cliente. Então, agora a gente vai tirar esse dentinho com cuidado, mão firme. Tira o máximo que der. Se não der, a gente tira na próxima. Só para dar mesmo um acabamento bem legal. Agora, aqui nas paredes laterais, você vai meio que dar uma afinadinha e uma aprofundada nessa unha, para poder mesmo ficar literalmente uma canoinha. Segue o mesmo padrão de lixamento como se eu fosse fazer a unha amendoada. Deixa essa canoinha aqui com as paredes laterais um pouquinho mais fina. E agora nós vamos fazer o acabamento por cima. Então, agora eu vou utilizar aquela broquinha de tungstênio. Cadê a broca? Aqui. Vamos usar essa broca aqui. E aí, por baixo, a gente vai dar uma olhadinha. Se precisar, eu vejo que aqui, ó, tá um pouquinho mais alto, então já vou tirar essa diferença. Como se eu estivesse fazendo uma curvatura, tecnicamente. Então, já tira essa diferençazinha aqui com cuidado. E agora nós vamos fazer uma espécie de francesinha, ó, nivelando aqui a proa da canoa, tecnicamente. Então, vamos fazendo esse movimento. Quanto mais pontudo, gente, ó, perceba que mais paralela eu tenho que deixar a minha broca. Mais paralela a unha, para me deixar mesmo bem nivelada aqui, ó, na lateral. Ficar mesmo como se fosse mesmo uma seta, retíssima. Então, eu ponho mais paralela. Na visão de lado, ó, vocês vão ver aqui que eu não posso deixar um dentinho aqui em cima, ó. Eu tenho que deixar essa parte aqui, ó, toda nivelada aqui. Ela tem que formar meio que... Deixa eu tentar botar mais aqui. Pode virar mais a mão, assim, ó. Isso. Tenho que deixar ela bem lisinha aqui, ó. Um arco. Então, aqui nesse momento aqui, ó, eu tenho que tirar esse desnível aqui. E aqui a gente vai apenas alisando, tirando aquele excesso de gel que possa ter escorrido na cutícula. Então, vamos apenas lixando, nivelando com cuidado.
Nesse momento a gente não faz o acabamento com a ponta da lixa, é sempre com o corpo, o meio da lixa. É que tem que fazer esse movimento aqui, ó. Assim de frente. Então vamos lixando, nivelando aqui no meio. A gente vai baixando essas laterais para tirar realmente o excesso. Em seguida, agora a gente vai fazer o nosso acabamento ao redor da cutícula. Então, novamente, nós vamos utilizar nossa broquinha diamantada, bem deitada aqui nas laterais, com muito cuidado para não machucar, sempre deixando ela bem deitadinha. Quando chega aqui em cima, você vai fazendo meio que empurrando a cutícula e já nivelando aqui ao redor do gel, sempre mantendo ela bem deitadinha. Em seguida, a gente vai pegar nossa lixa manual, só para dar aquele detalhezinho mesmo, aquele acabamentozinho mesmo bem top. Se precisar, a gente lixa mais um pouquinho aqui em cima, ó, para dar mesmo aquela pontinha. Eu gosto de deixar essa pontinha um pouquinho mais arredondada, apesar de ser estileto, porque ela é muito pontuda, ela fura mesmo. Aqui é uma arma. Então, lixa aqui de lado, ó, de frente. Eu gosto sempre de encontrar um lado com o outro, pra ver se realmente tá bem perfeitinha. Se precisar, eu dou uma lixada novamente aqui por cima, só com a lixa normal mesmo, só pra dar mais uma alinhavada. E agora a gente vai finalizar com o top coat. Mas antes a gente vai só polir com essa lixinha aqui ao redor da cutícula. Temos sempre que caprichar aqui ao redor da cutícula. Aqui no meio, para tirar toda a porosidade. Se precisar também, você pode dar mais uma tirada da ponta aqui. E agora a gente vai tirar o pó e selar com o top coat. Tira o pó de baixo, pó das laterais, e nós vamos utilizar o top coat, que eu adoro, o top coat pretinho do poder, esse aqui da Fecha May. Vamos começar aqui fazendo passando esse top coat já por baixo mesmo da unha. Então eu passo aqui o mais próximo da cutícula sem encostar na pele. E agora viro. E agora a gente vai fazer em cima. Começo sempre pelo meio, vou pelas laterais, sem encostar na pele, de um lado, do outro. E agora nós vamos subir lá em cima. Tento abrir o meu top coat, não muito o leque dele, para poder não encostar. Puxo a cutícula para trás. Se preferir, você pode tirar a cutícula antes. Lembrando que após tirar a cutícula, você tem que polir novamente. Tirar o pó e aí que vai poder passar o top coat. E agora a gente vai secá-la na cabine por 1 minuto. 1 minuto em cima e 30 segundos embaixo. Depois de secar, a gente vai passar o nosso hidratantezinho de cutícula nas laterais e embaixo. E assim ficou
o nosso alongamento estileto. Ele fica mais pontiagudo ainda do que o formato amendoado. Percebam aqui a diferença entre o amendoado e o estileto. Ele é mais pontudo, ó. Temos o bailarina, o redondo, essa daqui a amendoada e essa do dedo mindinho a estileto. Todos os nossos formatos. Bom, maravilhosa, espero que você tenha gostado dessa aula maravilhosa. Eu dei várias dicas para vocês, espero que vocês anotem, pratiquem bastante e me contem aqui nos comentários do vídeo se você gostou. Deixe suas perguntas, suas ideias para os próximos vídeos e eu espero que vocês tenham amado. E é isso, um beijo e até a próxima.